Se eu te falar que essa foto que a gente vai tratar hoje aqui é o resultado frustrado de uma tentativa de gravar uma fotografia na prática. Então, deixa eu te comentar aqui só para tu entender o que aconteceu. Ontem eu fui gravar uma fotografia na prática numa floresta que eu achei aqui perto de casa, relativamente perto, uns 30 minutos mais ou menos de carro pela estrada. Eu tava indo bem tranquilo na estrada de asfalto, né, normal, como qualquer estrada. Essa estrada virou uma estrada de pedra, quando vê essa estrada de pedra virou uma estrada de barro, e essa estrada de barro virou uma trilha de bicicleta, e eu não tinha mais como passar. E como faltava mais ou menos umas 2 horas pro pôr do sol, e eu tinha uns 6 ou 7 quilômetros para andar, eu não ia ter tempo hábil de chegar no local para fazer as fotos e ter luz ainda. Então eu tive que voltar, e eu vou me planejar para voltar nesse lugar aí um dia de manhã, para ter tempo hábil de fazer isso, chegar, sei lá, umas 4 da manhã lá, caminhar durante a noite na floresta e chegar num nascer do sol, por exemplo, nesse lugar que eu queria. Inclusive, se tu tiver interesse, coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando como que eu faço para achar esses lugares e descobrir novos locais, porque aqui na Alemanha, onde eu moro, o Street View não é permitido. Rolou um processo aí da Alemanha com o Google por causa de, sei lá, invasão de privacidade ou alguma coisa do gênero. Então, o Street View não é permitido aqui na Alemanha. Então, eu não tinha como saber qual o caminho. Eu via a estrada no Google Maps, mas eu não conseguia ver ali o que acontecia, né? Por isso eu tive que voltar, e quando eu tava voltando, eu me deparei com essa cena aqui, porque eu achei muito interessante. Era tipo um mar de flores, assim, eu não sei qual é o nome dessa flor aqui, pra falar a verdade, é uma flor amarelinha. Eu achei bem legal. Então era tipo esse mar de flor com o céu azul, que as duas cores são opostas, né? Então eu achei, pô, dá uma foto legal aqui. Então eu parei o carro no acostamento e fiz essa foto. Então eu pensei em tratar ela aqui contigo hoje, fazer um tratamento um pouco mais conservador. E se tu ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Renato. E se tu ainda não for inscrito aqui no canal, considera se inscrever, porque aqui a gente fala bastante de fotografia. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Aqui no Lightroom, a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu venho aqui, corrijo a lente, removo as aberrações cromáticas e habilito o perfil de correção da lente, e testo as opções aqui, todas elas, sem transformação nenhuma, com a transformação no alto, com a transformação no level, com a transformação vertical e com a transformação full. Eu não gostei de nenhuma porque ele tentou alinhar esse horizonte aqui, e esse horizonte não estava alinhado, ele era meio que uma descida, porque é uma montanha, né, um morro, então ele era assim. A foto ela tá desculpa. A foto ela tá bem alinhada, o horizonte tá no horizonte, porque eu tava com a câmera ligada ali com o nivelador da câmera, então tá bem alinhado. Realmente essa queda aqui existia. Então eu vou deixar aqui no off, porque aqui eu acho que ficou melhor. Depois eu vou vir aqui na calibração, vou aumentar a saturação do azul um pouco. Não se preocupem aqui com essa saturação do azul aqui no céu, que ficou meio estranho, eu já vou corrigir isso. E vou puxar aqui um pouquinho para deixar um pouquinho mais alaranjada a foto. Aqui eu acho que tá legal, e agora eu vou vir aqui no HSL e vou reduzir um pouco a saturação desse azul lá do céu, porque ficou muito forte. Então aqui eu acho que tá um bom ponto de partida, e a partir daqui a gente consegue fazer um tratamento um pouco mais legal. Eu vou vir aqui, vou reduzir um pouco os highlights, não muito, porque senão eu vou perder o brilho dessas flores aqui. Talvez eu possa recuperar ele depois também, só um pouquinho mais com máscaras, né? Mas aqui eu acho que tá legal. Vou abrir um pouco as sombras para recuperar um pouco as informações aqui nessas árvores aqui, ó. Deixa eu cliquei errado aqui, peraí. Aqui nessas árvores, ó. Recuperar um pouco dessas informações. Vou colocar o perfil da minha câmera aqui no neutro ou no standard. Eu acho que o standard tá mais legal, deixou um pouquinho mais saturado e as cores um pouco mais próximas do que tava lá na hora. Vou abrir um pouco os brancos segurando a tecla Option para deixar um pouco melhor aqui, e da mesma forma que eu vou fechar um pouco os pretos. Eu acho que tá bem legal. Vamos ver um antes e um depois até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Tá bem mais parecido com o que eu tava lá naquela hora, porque o sol tava bem forte, era mais ou menos umas 5 horas, 5 e meia, mais ou menos, eu não sei ao certo. E até dá pra ver aqui, ó, 5 e meia pra falar a verdade. E o sol tava bem forte ainda, então tinha bastante saturação na hora, né? Então eu acho que assim tá bem próximo do que tava lá. Eu vou abrir um pouco as texturas aqui, abrir um pouco a claridade, e o dehaze, eu não sei se eu diminuo ou se eu aumento. Eu vou aumentar um pouquinho ele aqui. Vou aumentar um pouco a vibração e diminuir um pouco a saturação global da foto. Eu acho que aqui tá legal.
Eu vou vir aqui no HSL agora, porque eu tô achando um pouco estranho esse amarelo aqui, então eu quero ver se eu consigo corrigir a cor dele, deixar ele um pouco mais alaranjado, porque ele tá um pouco esverdeado e ele não tava esverdeado lá na hora, ele era bem amarelo. E se eu deixar ele aqui, ele tá um pouco esverdeado, que eu não tô gostando, porque parece ser um color cast, eu não sei te dizer ao certo o que é isso. Então eu vou baixar um pouco aqui para deixar ele um pouco mais amarelado, ó. Puxar o amarelo mais pro laranja para tirar esse color cast verde desse amarelo. Eu acho que aqui tá legal. Dá para escurecer um pouquinho o céu aqui para separar ele um pouco dessas árvores. E deixa eu ver aqui o color grade. Aqui a gente pode brincar. Eu costumo não usar muito esse color grade. Eu posso botar, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é colocar as sombras e os highlights para um tom mais quente e os meios tons eu coloco para um tom mais frio para dar uma contrabalanceada nisso. Vou vir aqui, vou aumentar o nível de detalhes, aumentar aqui eu coloquei a máscara, né, no nível de detalhes para botar a nitidez só onde eu quero, porque por exemplo aqui nesse céu azul aqui não tem por que eu colocar a nitidez. Então não precisa, eu vou colocar a máscara aqui onde está branco vai ser aplicada a nitidez, onde está preto não vai ser aplicada a nitidez. Então aqui, como eu acho que aqui está legal, eu vou aplicar a nitidez no nível de 80 aqui em tudo, eu acho que está bem legal. Vamos ver um antes e um depois até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora, aqui no Lightroom eu posso trabalhar um pouco as máscaras. Eu vou pegar aqui e vou aumentar um pouco os highlights aqui para deixar um pouco mais brilhosa essa parte aqui de baixo, que eu acho que está bem legal. Ela chama bastante atenção, então eu acho que ela deve continuar chamando atenção, né? Então eu acho que aqui está bem legal. E o céu, por outro lado, eu vou escurecer um pouco para dar um pouco mais de contraste. Aí, ó. Bem pouquinho, só para dar um pouquinho de contraste. Deixar ele um pouquinho mais azul também, eu acho que fica legal. Porque o azul ele é a cor oposta do amarelo, né? Então dá uma diferença muito legal nessas duas fotos. E uma coisa que eu acho que dá para fazer aqui é pegar um filtro radial. Vou testar, não sei se vai dar certo. E tentar aumentar um pouco aqui essa exposição dessas árvores aqui, ó. Porque eu acho que elas estão meio apagadas. Vamos ver se dá certo, ó. Aumentar um pouco a exposição, diminuir um pouco os highlights, aumentar um pouco a claridade. Eu acho que ficou legal. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa foto aqui, vou levar lá pro Photoshop, porque lá tem algumas coisas que eu quero fazer. Claro que já estaria muito bom assim, mas eu tenho o pluginzinho lá do Pro Panel, então eu gosto de aplicar alguns efeitos antes de finalizar essa foto. Então eu vou vir aqui, botão direito, editar em Photoshop. Bom, aqui com o Photoshop aberto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho um pluginzinho aqui que é esse Pro Panel, eu acho ele bem interessante, ele tem alguns filtros prontos aqui. Eu vou usar esse Lux, que ele dá tipo um brilho na foto, eu acho legal. Então eu apliquei ele, quer ver um antes e depois só desse filtro, ó. Antes e depois, antes e depois. Ele é bem sutil, mas eu acho que fica bem legal. E agora eu vou aplicar um Orton Effects. Como a minha foto tem 60 megapixels, tu viu o vídeo aqui no canal onde eu falo como que aplica o Orton Effects de uma maneira que fique mais legal. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico. Então eu vou aplicar aqui, inclusive nesse vídeo do Orton Effects eu explico passo a passo como fazer o Orton Effects, né? Aqui eu clico no botão do plugin que ele faz basicamente a mesma coisa que eu faço naquele vídeo lá. Então eu vou vir aqui e vou botar mais ou menos o mesmo número de megapixels da minha câmera, 60, 59, não precisa ser exato, tá bom? E vou alinhar aqui o levels e vai estar legal. E o que eu gosto de fazer? Eu cliquei no Orton Effects com High Pass, ok. Botar aqui uns 1.3 tá bom, vai dar um pouquinho mais de nitidez. E o que eu gosto de fazer nesse Orton Effects? Ó, antes e depois, antes e depois. Ele dá meio que esse ar de sonho na foto, assim, só que eu acho que fica muito forte, apesar de estar em... Aqui está em 100%, vamos pegar o Orton aqui, que deve estar em 15%. Ele está em 15%, eu vou pegar ele aqui e vou adicionar uma máscara de luminosidade. Eu vou aplicar ele só nas altas luzes, para fazer com que fique um pouco mais suave esse efeito. Então eu vou aplicar ele aqui, demora um pouquinho para aplicar, né? Antes e depois, viu como já não ficou
tão forte esse efeito de Orton Effects. Ele dá um leve efeito de sonho na foto, mas não fica aquela coisa meio amadora e meio forte demais, sabe? Então eu acho que fica bem interessante. Vamos ver um resultado final de como que ficou o antes e o depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Aqui eu poderia trabalhar com color grade de novo, mas eu quero deixar essa foto bem natural e bem... Eu quero ela saturada assim, porque eu achei que ela ficou bem legal. E a gente poderia trabalhar com outros efeitos aqui, por exemplo, se tu gostar de fazer um efeito mate aqui, tu poderia fazer um efeito mate nas curvas, por exemplo. Eu não gosto muito, mas poderia fazer. E basicamente é isso. Eu acho que a gente finalizou essa foto por aqui. Eu acho que ela tá bem legal. Me diz aí o que tu achou, o que tu faria diferente, se tu faria da mesma forma que eu, ou se tu faria de alguma outra forma, puxando o azul para algum outro tom, ou o amarelo para algum outro tom. Então me comenta aí. E se tu gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, deixa um like para mim, para me ajudar aqui no canal, para incentivar esse vídeo aqui a ser espalhado dentro da plataforma. E até o próximo vídeo.